Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. O que é a pressão? A pressão arterial é a pressão que o sangue é bombeado dentro da artéria por quem? Pelo coração, não é verdade? Então vejam, por exemplo, a girafa. A girafa tem um cérebro lá em cima na ponta de um pescoço de 4 metros. A girafa tem o maior ventrículo esquerdo do mundo animal, em proporção. Por quê? Porque o coração da girafa tem que bombear sangue lá na cabeça da girafa. Então, vejam que existe uma pressão sistólica de pico e diastólica dentro das artérias. É importante citar que cerca de 20% das populações do mundo inteiro são hipertensos. Olha, é um número muito alto, é um número extraordinariamente alto. 20% das populações põem, por exemplo, os Estados Unidos já com 40 a 50 milhões de hipertensos. E o Brasil não está muito longe disso. Nós já passamos de 20 milhões tranquilamente, provavelmente já tenhamos 30 milhões de hipertensos. Se nós abordarmos aleatoriamente na rua um número de 100 pessoas, nós vamos encontrar aí com certeza ao redor de 20 a 25% destas pessoas que são hipertensas e muitas delas não sabem que são hipertensas. Outras sabem que são hipertensas e que não estão totalmente controladas com o uso de medicamentos ou com o uso de medidas coadjuvantes à medicação, que são a atividade física, o controle de sal na alimentação, o controle do peso corporal, o controle do diabetes, o controle do estresse físico, do hábito de fumar e da atividade física. Enfim, nós temos aí um número bastante grande de pacientes no mundo todo portador deste tipo de doença que atinge o organismo humano em vários setores que nós chamamos órgãos-alvo. A doença mais prevalente na humanidade. A prevalência, os 95% dos casos que é primário, né, elas são transmissão genética, né? É uma carga hereditária que a pessoa tem e que nós ainda não conseguimos examinar o genoma para dizer, ó, essa pessoa vai ter hipertensão. A gente se baseia pela história familiar das pessoas. Aquelas pessoas que têm uma história bastante importante, assim, incidente da doença, nós acreditamos que essa pessoa vai ter hipertensão. E para essas pessoas, a precaução, a prevenção é extremamente importante. Na realidade, a gente até pode dizer assim, a prevenção é para todo mundo, né? Porque ela vai fazer parte de quem tem problema de coluna, para quem tem problema de diabetes, para quem tem problema de pulmão, e etc, etc, etc. Significa a doença mais comum, né? Tem mais que tudo. A faixa da normalidade é entre 90 por 60 e 14 por 9. Tudo que é valores nesse intervalo está normal, mas acima disso é considerado hipertensão arterial sistêmica ou pressão alta. E a partir disso precisa de tratamento. Normalmente, isso é o conceito de hipertensão, normalmente a pressão alta se chama primária quando ela não tem uma causa definida. E 95% dos casos de pressão alta não tem uma causa definida. O médico investiga e não acha o problema. Já num segundo caso, que é 5% do número de pacientes, ela tem, e aí ela é chamada de secundária. Ela é secundária por uma série de razões, ou porque a pessoa tem um estreitamento nas artérias do rim, ou porque ela tem um tumor de suprarrenal, ou porque ela está tomando medicamentos, né, para tratar outras patologias, e esse tratamento é à base de hormônios, por exemplo, principalmente os corticoides, que aumentam a pressão das pessoas, e as pessoas não entendem, estou com a pressão alta. É secundária, né? Então tem mais algumas causas, mas essas eu acho que seriam as mais importantes a salientar.
É evidente, é preciso deixar bem claro a todos, que nós não vamos dar o crédito, rotular uma pessoa de hipertensa desde o primeiro momento em que nós nos deparamos com a pressão de qualquer indivíduo. Nós temos que dar um certo tempo. Nós devemos ter cautela, prudência, para que o diagnóstico de hipertensão arterial realmente seja definido. Porque senão estaremos condenando alguma pessoa a este diagnóstico, quando provavelmente daí uns tempos o indivíduo vai se mostrar o que nós chamamos de normotenso, sem a presença de utilização de medicamentos. Desde logo também é preciso enfatizar que nós temos hoje vários métodos auxiliares, complementares para a medida da pressão arterial. E um deles é o chamado MAPA, que é a monitorização arterial ambulatorial da pressão arterial. A pessoa coloca um aparelho, fica com ele 24 horas, reconstitui a sua rotina do seu dia a dia e, com isso, a pressão arterial pode ir sendo medida a cada 15, a cada 20 minutos, conforme a programação feita. As sociedades mundiais de cardiologia mais avançadas, como a americana e a europeia, já estão defendendo a ideia que, para o diagnóstico definitivo de pressão arterial, a pessoa submeta, antes de tudo, mesmo com o médico tendo quase a certeza que está diante de um hipertenso, se submeta a este exame do MAPA, que aí configuraria mais concretamente a presença da chamada hipertensão. As pessoas costumam fazer uma medida de pressão e dizem, minha pressão está boa, mas nas outras 23 horas do dia a pressão dela pode estar alta, né? Ou então só alta à noite quando a pessoa vai dormir. Ela tem uma apresentação muito variável e muito, como é que eu posso dizer, cíclica no dia a dia. O paciente ideal, o paciente que não é hipertenso, ele deve ter 120 por 80 milímetros de mercúrio de forma constante. Existem variações de nível tensional que são ocasionais, relacionadas ao ambiente. Por exemplo, se nós subitamente entrarmos numa câmara fria, há uma tendência do nosso organismo em aumentar a pressão. Quem tiver até 14 para a sua máxima, está com ela normal. Quais são os níveis que a pressão normal pode ter? Os níveis que a pressão normal pode comportar são exatamente esses. Quem estiver até 14 de máxima e até 9 de mínima, tranquilo, não é um hipertenso. A pressão alta, ela é programada para surgir entre a quarta e a quinta década da pessoa, certo? Então ela vai surgir lá entre os 40 e 50 anos. Antes a gente não pega isso. Claro que existem, eu trato e muitas pessoas tratam crianças, adolescentes, jovens que têm esse problema, mas é uma exceção absoluta. A grande massa da população começa a ter o problema na quarta, quinta década. E obviamente que pressão alta é muito pior para quem tem 60, 70, 80 anos. Aos 17 anos de idade, quando eu cheguei em casa, começou a sair muito sangue do meu nariz. Aí no outro dia eu contei para os patrões da minha empresa e aí a gente começou a fazer exames e descobri a minha doença renal. Daí fomos fazendo os exames, se cuidando até os 33 anos, aí depois o rim parou e comecei a fazer hemodiálise. Do ponto de vista da diálise, a gente consegue devolver para a pessoa uma qualidade de vida bastante razoável atualmente. Eu faço hemodiálise há 11 anos. Ela vai ter aquele compromisso de fazer a diálise 3 vezes por semana, né? A maioria das pessoas faz 3 vezes por semana. Esse compromisso ela vai ter que ter, né, de ir lá fazer o tratamento pelas 4 horas dela. E então ela fora dali, ela tem que ter a vida mais normal possível. Ela tem que sair caminhando, sair em boas condições para exercer suas coisas. Ela tem que ficar todo outro dia em casa ou no trabalho, exercendo suas coisas, e vai voltar no outro dia naquele compromisso que tem que ser de preferência agradável, possível de conviver, de 4 horas. É importante que as pessoas saibam que a tecnologia evoluiu muito. A hemodiálise é um tratamento totalmente seguro e com pouquíssimos sintomas deletérios, sintomas ruins. Geralmente os pacientes ganham muito peso porque a maioria não urina. Então nós temos que em 4 horas de sessão de hemodiálise tirar 4 quilos, por exemplo. Isso às vezes ocasiona uma queda de pressão
e um pouco de cãibra. Tirando isso, os pacientes não têm sintoma. Saio daqui, pego meu carro, tenho um motorista, né? Vou para casa, vou descansar à tarde e amanhã estou normal para fazer tudo que eu fazia antes. Com algumas restrições, é claro, né? Eu fiz o transplante em janeiro, infelizmente não deu certo. Aí eu tive que tirar ele de novo e estamos esperando o próximo transplante. Então, vocês assistiram a entrevista de um paciente jovem, que teve o que se chama de hipertensão maligna, ou seja, uma hipertensão de desenvolvimento muito acelerado. Imaginem o sangue batendo com uma pressão acima do que um vaso pode suportar, esse vaso acaba endurecendo, adoecendo e esse rim consequentemente. É muito bem estabelecida há muitos e muitos anos a influência da pressão alta em criar insuficiência renal. A hipertensão arterial, então, fica sendo uma das grandes causas para a indicação de hemodiálise em muitas pessoas que tiveram os seus rins disfuncionantes, entram em fase de uremia, elevam os níveis sanguíneos da ureia, a creatinina, a depuração da creatinina renal, que são exames de laboratório, fáceis de fazer, vão denunciando o quadro com alterações dos chamados eletrolíticos, como o cálcio, o magnésio, o potássio principalmente, tudo isso visto laboratorialmente e que vai conduzir, infelizmente, para a insuficiência renal. O transplante, quero lembrar, é a alternativa de tratamento que mais reabilita, que mais torna a pessoa útil para a sociedade novamente, né? E que é mais assim eficiente em poder proporcionar isso. Então, por isso, a gente faz toda a ênfase nessa alternativa. A questão do acesso ao órgão. As pessoas não têm todas o acesso ao órgão. Algumas pessoas conseguem na família, mais ou menos metade dos transplantes do Brasil são feitos com doadores da família, doador vivo, que a gente chama, que é um irmão, a mãe, o pai, às vezes até o filho, doa para a pessoa que está em diálise para poder torná-la livre desse tipo de tratamento. Mas isso é metade das pessoas que esperam em lista. E a outra metade, ela espera em lista por um órgão de um doador falecido, que tenha tido morte cerebral, que a família tenha tido a grandeza de doar aquele órgão, que tenha tido tempo também de fazer essas remoções de órgãos. Então, essas pessoas recebem o rim através da lista de espera. Outra questão que eu acho moderna, que é a respeito do doador vivo. Se uma pessoa quer doar o seu órgão para um familiar que está em diálise, hoje em dia existem alternativas, como, por exemplo, a remoção do órgão por videolaparoscopia, né? Que é uma cirurgia mais econômica, na verdade, ela é uma cirurgia menor, com menos cortes, para poder remover o órgão, que se remove numa incisão, num corte, semelhante ao corte de cesariana. Em relação aos tratamentos para insuficiência renal crônica, que nós temos é a substituição da função renal por um rim artificial, que pode usar isto que é o rim artificial, ou pode usar o nosso abdômen, a nossa membrana peritoneal como filtro. E outro tratamento, que é o que nos garante melhor qualidade de vida, que seria o transplante renal. O transplante renal é uma rotina na nossa cidade, no nosso hospital. Nós fizemos transplante há mais de 20 anos. É um tratamento totalmente já sacramentado, que tem excelentes resultados. Mas claro que nem todas as pessoas poderão fazer o transplante. Depois eu resolvi não fazer mais o transplante. Já estava gerando polêmica em família, e filho querendo doar rim, outros querendo doar, e eu não queria doação de ninguém. Eu queria esperar entrar na fila. Mas depois, com o passar do tempo, eu cheguei a uma conclusão de que a lógica diz que eu estou caminhando para o fim. Então eu resolvi suportar os embates da hemodiálise e não fazer mais transplante, não. Teoricamente, nós temos 2 rins e a função de um só nos manteria normais. Então, só é possível uma doação de rim de pessoa viva porque o outro órgão pode compensar a falta desse que foi retirado.
É claro que para isso essa pessoa tem que ser muito estudada, nós jamais poderemos tirar um rim de alguém que tem algum problema. Normalmente não acontece nada, essa pessoa evolui bem, ela só tem que a cada 6 meses fazer um controle de função renal. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Sul Diagnósticos por Imagem possui equipamentos de ponta e uma equipe altamente especializada. Diagnósticos precisos, agilidade, atendimento personalizado e localização privilegiada. Sul Diagnósticos por Imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214-2677. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Dr. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, CRM 27080. O Fátima Educação, através da faculdade da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico, CRM 15459. Medical TV, a vida e a medicina. A hipertensão arterial, ela é uma doença classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônico-degenerativa. Então, ela é uma doença que inicia e evolui. Nós não temos cura para a hipertensão na maioria dos casos. Nós temos, didaticamente, 2 tipos de hipertensão. A hipertensão primária, que é aquela genética que a gente não sabe como começa, e a hipertensão secundária, que ela é causada por um outro órgão que vai reverter nos vasos. A hipertensão toda acaba lesando os órgãos-alvo, os órgãos nobres. Por quê? Vocês imaginam um sistema que eu tenho uma bomba, que é o coração, que distribui sangue para os vasos, que se imagina que fossem canos, e que esses vasos passam a oferecer uma resistência a esta bomba. Ora, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma lesão desse vaso ao longo dos anos. Então, pressão alta pode magoar, pode machucar, pode ofender cérebro, coração e rim. Na hipertensão secundária, o que nós temos? Órgãos como o rim produzem substâncias que regularizam a pressão, que auxiliam a subir ou a baixar a pressão em determinadas circunstâncias. Se nós temos doenças neste rim que pode alterar a produção dessas substâncias, nós também teremos hipertensão. O efeito final é o mesmo. Então vejam, o rim sofre a consequência de uma hipertensão sistêmica e ele também produz hipertensão, sofrendo a consequência nele mesmo. A pressão alta, na realidade, ela inicia no rim. São substâncias produzidas no rim que fazem com que a pressão suba. Mas existem consequências cardíacas, cerebrais e vasculares que transformaram ela numa situação, numa doença famosa no meio cardiológico. Então o que aconteceu com isso? Acabou que o cardiologista, por ter danos no coração e por ser muito frequente essa busca pelo cardiologista, acabou tratando a hipertensão. Normalmente quem trabalha com isso é o clínico geral, o cardiologista, o nefrologista e o neurologista, né? Dentre os órgãos-alvo que a hipertensão arterial pode e costuma atingir, nós temos basicamente situações que podem comprometer aos rins. Então, assim, os rins são comprometidos através de uma nefropatia hipertensiva, de uma doença renal hipertensiva. E os rins também podem, por si só, por doenças próprias dos rins, ocasionarem hipertensão.
Nós temos repercussões importantes do lado do coração, onde a doença hipertensiva, ela se manifesta ocasionando hipertrofia e espessamento do músculo do coração, do miocárdio. Ela se manifesta também como coadjuvante de alterações importantes nas artérias coronárias, produzindo doença isquêmica do coração. Nós temos alterações da hipertensão produzindo a nível cerebral, a nível neurológico, as situações comumente chamadas de derrames, em que nós dividimos isso em quadros de acidentes vasculares cerebrais ou encefálicos do tipo isquêmicos ou do tipo hemorrágicos. Nós temos incidência de alterações da hipertensão para o lado da visão, produzindo as retinopatias hipertensivas e, eventualmente, em casos mais raros, hoje em dia, cada vez mais raros, felizmente, os pacientes podem até evoluir a um grau de cegueira por causa da hipertensão. A causa do aneurisma, em geral, é uma fragilidade num ponto de uma artéria e hipertensão arterial. O fumo, o cigarro, aumenta o risco de se ter um aneurisma cerebral. Famílias com aneurismas cerebrais têm uma tendência maior de terem aneurismas cerebrais. O que são aneurismas, então? Aneurismas são dilatações das artérias. Um aneurisma pode ocorrer em qualquer artéria, ele pode ocorrer no cérebro, pode ocorrer no rim, pode ocorrer na aorta, pode ocorrer na artéria femoral, nas artérias ilíacas. Mas evidentemente que o perigo o risco de um aneurisma cerebral é muito maior. Por quê? Porque a ruptura de um aneurisma no cérebro, quando eles rompem, 50% dos pacientes morrem. O tratamento cirúrgico dos aneurismas depende de caso a caso. Por exemplo, se eu descubro um aneurisma num paciente de 85 anos que não sangrou ainda, é óbvio que eu não vou operar esse paciente. Por quê? Porque o risco dele vir a morrer da cirurgia é maior do que a ruptura do aneurisma em si. Os aneurismas, quando descobertos, eles apresentam um risco de sangramento numa percentagem estatística acumulativa, que vai aumentando com o tempo. Então, a pessoa é que vai ter que decidir o que ela quer fazer, não é verdade? A pessoa é que tem que, junto com o seu médico, discutindo o caso, junto com sua família, que vai ter que decidir o que ela vai ter que fazer. Quem tem um aneurisma que rompeu, que sangrou, ela vai ter que buscar, essa pessoa vai ter que ser tratada imediatamente de maneiras mais agressivas ou menos agressivas desse seu aneurisma. Em geral, o que se faz no aneurisma é a clipagem dos aneurismas saculares. O que é a clipagem? A clipagem é a colocação de um clipe. Hoje, um clipe de titânio. Por exemplo, nós temos a artéria carótida entrando no crânio, a cerebral média, a cerebral anterior. Carótida entrando no crânio, cerebral média, cerebral anterior. Na artéria comunicante anterior, pode-se formar um aneurisma, pequeno ou gigante ou enorme. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos clipar o aneurisma, somente o aneurisma. Se surgir um aneurisma no sifão carotídeo, por exemplo, nós vamos colocar um clipe no sifão. Se na bifurcação da artéria cerebral média aparecer um aneurisma, nós vamos clipar o aneurisma. Isso é o que nós fazemos. Evidentemente que não pode ser interrompida a circulação de uma artéria que vai para o cérebro. Tem que ser interrompido o aneurisma. Medical TV, a vida e a medicina. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Dr. Fábio Pascoaloto, urologista, CRM 2407. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico, CRM 15459. Você sabia? Você sabia? Você sabia? Alho. O alho estimula a resposta imunológica, prevenindo as gripes comuns do inverno.
Use amassado no feijão, sopas, em temperos de saladas ou, se preferir, cápsulas de óleo de alho. Acesse www.produtora.com.br/Medical TV e reveja todos os programas. Medical TV. Medical TV. Uma causa bem comum de artrose, principalmente. A hipertensão, ela leva a alterações na pequena circulação dos vasos de uma estrutura chamada retina, que é uma membrana interna dos olhos responsável pela visão. E essa camada do olho, ela é muito sensível. E a hipertensão, levando à diminuição do fluxo sanguíneo e as alterações que já foram comentadas, que fazem com que as arteríolas, as pequenas veias se modifiquem e fiquem mais estreitas, com menos fluxo, com lesão na sua parede e, por assim, menos capacidade de reter os líquidos do plasma, acaba que começam a surgir pequenas lesões na retina da pessoa que tem a hipertensão arterial, levando a ela a problemas graves de visão. E normalmente são só detectados esses problemas quando a hipertensão já está num quadro avançado e as lesões oculares bastante complicadas, podendo levar o paciente a até uma perda de visão com complicações graves, como existem tromboses dos vasos dentro do olho, existem até problemas de descolamento de retina devido à alteração da permeabilidade desses vasos. Então é muito importante que a pessoa que tem hipertensão arterial, que cuide bem dela, e daquela pessoa que não mede a sua pressão com frequência, que faça anualmente o exame e também visite o seu oftalmologista para poder detectar antes das complicações mais graves o problema da hipertensão, da retinopatia hipertensiva. Normalmente o coração começa não só a espessar, a engrossar, como a gente diz, ou ficar hipertrófico, como ele começa a perder força, ele vai relaxando e a pessoa vai tendo aquele coração grande, que antigamente se chamava de coração de boi, e o termo técnico é cardiomegalia, ou seja, o coração começa a aumentar e a pessoa começa a ficar com insuficiência cardíaca, começa a coletar água nos pulmões e isso se chama de insuficiência cardíaca. Então, essa é a evolução para o coração. E isto é no grau máximo, né? Quando as pessoas realmente se despreocupam, as pessoas negligenciam a sua saúde e deixam a doença chegar a estágios tão avançados. E eu digo sempre aos meus clientes, se você infelizmente se tornou um hipertenso, fique feliz por não ter uma causa. Por quê? Porque a maioria das causas para pressão alta são doenças ruins. O indivíduo terá que tirar um rim, o indivíduo terá que tirar alguma glândula, por exemplo, aquela pequenininha que tem o tamanho de um feijãozinho que fica logo acima do rim, que é a suprarrenal. Pode ter que fazer cirurgia se for alguma criança que nasça com um defeito em que a aorta seja muito estreitada, uma doença chamada coarctação aórtica. A minha preocupação de destacar as causas secundárias é mais no sentido de alerta. Pessoas que têm hipertensão, por exemplo, de surgimento recente, surgiu de repente com hipertensão. Pessoas que tinham doença hipertensiva leve, que passaram a ter uma doença mais grave. Pessoas que têm anormalidades já, tipo, por exemplo, alteração do tamanho de um rim, de um lado e de outro, que sejam diferentes. Essas coisas todas, elas devem ser motivo de alerta, né? Então, por isso eu falo da causa secundária. Mas todas as hipertensões podem causar prejuízo para o rim. E, claro, aí eu estou falando principalmente da primária, da hipertensão comum, a hipertensão que afeta a maioria das pessoas. Por que é importante destacar que elas podem afetar o rim? Porque isso faz parte do acompanhamento delas. Acompanhar isso anualmente, ter um exame de rim, tanto de urina quanto de sangue, para identificar a pessoa que tem um prejuízo disso. Nós temos pacientes substituindo a função renal ou com hemodiálise ou diálise peritoneal, cuja causa básica da insuficiência renal foi hipertensão, doenças renais primárias e diabetes. Atenção, diabetes causa insuficiência renal. Diabetes cada vez aumenta mais no nosso meio. Diabetes é uma epidemia.
Então, a gente tem 2 tipos de insuficiência renal, que é a insuficiência renal aguda e a crônica. Então, para cada insuficiência renal, a gente tem um tipo de dieta, né? Que geralmente está associada à pressão alta também, né? Então, a insuficiência renal aguda, né, que é a que não faz a diálise, ela tem que usar, a gente evita, né, de comer muita proteína. Proteína, a gente pensa sempre proteína origem animal. Então, leite, queijo, ovo, carne, iogurte, né? Então, a gente diminui uma dieta hipoproteica, menos proteína, pouco sal, que daí a gente consegue fazer com que o rim não trabalhe demais, né? E aí a gente consegue fazer com que essa pessoa não tenha que fazer a diálise. No momento que a pessoa já está fazendo a diálise, bom, aí ela vai ter que comer bastante proteína. Aí vai passar por uma dieta hiperproteica, né? Então, para a gente prevenir esse problema renal, a gente normalmente é interessante procurar uma nutricionista, né? O médico encaminha, alguma coisa assim, para tu poder fazer uma dieta hipoproteica para evitar de ter que fazer a diálise. Porque depois que está fazendo, aí claro, tu come bastante proteína, mas aí dependendo do período, tu tem restrição de líquidos, então às vezes o paciente pode só tomar 100, 200 ml de água ao dia, né? De água e líquidos total, entre leite, entre suco, entre chá, entre café, né? Então, depois de tu ter um problema renal sério, a dificuldade da dieta é grande. Aí entra a questão do sódio, que daí tu tira todo o sódio, né, todo o sal da comida. Às vezes, tem orientação de 1, 2 gramas ao dia, então tu põe 1 grama no almoço, 1 grama no jantar. Então, a dificuldade de se alimentar é bastante grande, porque daí tu vai ter que pensar na questão de utilizar temperos diversos, um orégano, uma salsinha, né, uma sálvia, aí depende do sabor, do gosto, enfim, para poder otimizar esse sabor do alimento. Medical TV volta em 3 minutos. Medical TV, Medical TV.